que com certeza nenhum de nós gostaria de passar. Daniel foi levado cativo como escravo num período que o Império Babilônico era quem dominava o planeta, todo o velho mundo. Daniel se viu sem família, sem seus pais, sem seus amigos, sem os sacerdotes que ele costumava ouvir. Aos sábados ele ia com certeza às sinagogas, ia ao templo, orar, cantar os salmos. E de repente, Daniel se vê longe de todo mundo. Perdeu tudo, perdeu terra, perdeu seu país, sua identidade. Até o seu nome foi trocado. Quando Daniel chega na Babilônia, é mudado o nome dele para Beltesazar. Nenhum nome ele podia usar. Perdeu tudo. A época era uma época 600 anos antes de Cristo. E o domínio babilônico passava de mais de 100 nações dominadas pelo imperador Nabucodonosor. E depois de dizimar a cidade de Jerusalém, depois de destruir o templo, de pegar todos os utensílios da casa de Deus e saquear o povo de Deus pela desobediência, eles sofreram. Isaías profetizou, Isaías capítulo 29, versículo 11, que eles passariam 70 anos no cativeiro. Nossa vida é assim. A gente experimenta todos os dias o bem do Senhor, se a gente decidir obedecer a sua vontade, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Mas também sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. Israel estava sofrendo a consequência da sua desobediência. O rei Joaquim tentou se rebelar contra o domínio de Nabucodonosor, foi morto. E aí do que sobrou, foram escolhidos os melhores jovens, dos melhores jovens, que tivessem linhagem real, que tivessem a linhagem de Judá, assim como da tribo assim como o rei Davi, que era da tribo de Judá, que tivesse o sangue real. Nabucodonosor fez essa exigência, chamou o chefe dos eunucos. Acompanhe, deixe sua Bíblia aberta. Eu estou comentando agora o versículo 3. E ele disse: traga alguns dos filhos de Israel da linhagem real. Eu quero os nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E aí o chefe dos eunucos escolheu, dentre os nobres, os jovens nobres de Israel, escolheu 4. Que foi Daniel, Ananias, estou no versículo 7, Misael e Azarias. E lá foram mudados os nomes dele para Beltesazar, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses jovens, possivelmente, como era o costume de alguns imperadores, quando separavam alguns jovens para eunuco, poderia acontecer, o rei tinha esse direito de fazer, transformar os eunucos em castrados. Não há como afirmar categoricamente que Daniel passou por essa situação. É uma probabilidade. Há indícios históricos. Uma das comprovações de que isso tenha sido possível é que a Bíblia não cita
uma esposa para Daniel. A Bíblia também não cita nem o filho de Daniel. Então, além de ter perdido terra, o seu país, a sua nação, seus amigos, sua família, ter perdido o direito de ir ao culto, o direito de estar no templo de Salomão. É possível, é provável, que como eunuco, ele tinha perdido até o direito de se casar e tenha sido castrado. Não há como categoricamente afirmar, mas dentro de um contexto histórico, pensemos que isso possa ser possível, por ele não ter esposa e filhos, novamente, assim relatamos. Mas apesar de todo esse cenário tão negativo, tão destruidor, tão deprimente, tão problemático, de estar num país estrangeiro, estar como escravo, estar humilhado, estar sem o apoio do seu pastor, estar sem o apoio da família, além de perder tudo, Daniel não perdeu a sua fé. Daniel não parou de confiar em Deus. Daniel decidiu, colocou no seu coração: eu não vou me contaminar, mesmo que eu tenha perdido tudo, eu não perdi a confiança no Senhor, eu confio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu te questiono, não precisa responder, a gente pergunta retoricamente: o que você tem a perder que Daniel não perdeu? O que você vive hoje que possa ter sido pior do que Daniel? Daniel não tinha um profeta que pudesse lhe visitar, orar por ele, entregar uma mensagem do Senhor, um pastor. Não tinha ninguém. Pelo contrário, dá a entender que ele que pastoreava os seus outros 3 amigos. E Daniel não queria comer das mesmas comidas que todo rei, todo palácio. Todos os outros eunucos estavam ali, participando. Possivelmente, era um sacerdote. Possivelmente. Não há também como categoricamente afirmar que Daniel era um sacerdote. Profeta nós sabemos que ele é. Não tem como ver, porque não há relato de Daniel oferecendo um sacrifício sacerdotal. Mas ele decidiu não se contaminar com aquelas comidas que ele considerava oferecida a ídolos. Vinho, ele não queria beber vinho. Ele queria se santificar, ele queria, mesmo que ele tinha perdido tudo, ele queria, a escolha dele era ser fiel a Deus. E aí Daniel chama o chefe dos eunucos e diz: olha, a gente não quer comer essa comida. Enfrentou o sistema. Daniel, um jovem que decidiu, pela sua fé, enfrentar o sistema. Chama o chefe dos eunucos: a gente não quer comer essa comida. A gente não pode comer essa comida. O que vocês querem comer então? Água, legumes. Só isso, vocês vão enfraquecer. O chefe dos eunucos falou: se o rei souber que vocês estão mais fracos que os outros jovens, é a minha cabeça que ele vai pedir, porque eu sou responsável por alimentar vocês. Vocês são propriedade do governo babilônico. E Daniel disse: não, eu prefiro comer água, beber água e comer legumes. Não posso. Vamos fazer uma experiência. Nos deixe 10 dias comendo e bebendo somente água e legumes. Só 10 dias. Se em 10 dias o nosso semblante tiver caído, a gente muda. Mas daqui a 10 dias vamos ver como é que estaremos. E aí o chefe da guarnição dos alimentos aceitou o desafio com a autorização do chefe dos eunucos. E eles começaram a se alimentar só de legumes e água. Irmão, a tendência de quem come só legume e água é ficar mais forte ou mais fraco? Pode dizer, irmão. Hã? Mais fraco. Cadê a proteína do legume, irmão? Vai ficando mais fraco. Ali tem um nutricionista,
Irmão, eu posso comer legume o mês todinho e ficar mais forte? Não dá. Não tem condições. Vai emagrecer. Entra numa dieta. Ei, mas deixa eu te fazer uma explicação. Quando você decide até a tua dieta, quando você decide consagrar ao Senhor, Deus não deixa você enfraquecer. Deus não deixa o teu semblante cair. Deus não deixa você ser humilhado. Deus não deixa você ser envergonhado. Deus está com você em cada propósito de santidade, de fidelidade. Moisés jejuou 40 dias e não morreu. Jesus também jejuou 40 dias e não morreu. Irmão, Natanael já jejuou 40 dias? Não, irmão. Às vezes para jejuar um dia é difícil. Porque ficar sem comer não é fácil. Mas se você faz um propósito de fidelidade, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo no propósito que você se determinou a fazer. Ali estava Daniel, jejuando de carne, jejuando de pão, jejuando de tanta coisa, durante 10 dias. E foi chamado Daniel e todos os outros da casa do rei, todos. E naquele dia que eles foram apresentar 10 dias depois ao rei, Daniel e seus amigos estavam tão bonitos, mas tão fortes, a aparência tão bela, que o rei, que chamou tanta atenção de Nabucodonosor começou a fazer pergunta, e só quem respondia era quem? Era Daniel, Misael, Ananias. Só quem respondia era eles. E no final daquele dia, daquela bateria de exame, de teste, o rei disse assim: eles são os melhores, mas eles não são apenas os melhores. Depois de se consagrarem ao Senhor, depois de passar esses 10 dias jejuando, depois de passar esses 10 dias estudando, eles não apenas são melhores, eles são 10 vezes melhores. Eles são 10 vezes melhores. Irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei do que você está se privando nessa terra. Eu não sei o propósito que Deus colocou no seu coração. O que eu sei é que vai estar 10 vezes melhor a tua vida. Estará 10 vezes melhor. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar diante da autoridade. E você vai aparecer 10 vezes melhor. Porque o teu propósito é de santificação. Porque o teu propósito é de fidelidade. Não se contaminar. E por causa desse propósito, a vida de Daniel mudou dali para frente. Depois dessa bateria de exames, dessa prova oral que o rei fez, diversas perguntas, ele e os seus amigos foram colocados como administradores da província de Babilônia. Saíram de simples servos, simples serventes, simples escravos, e agora são administradores da Babilônia para o rei. O rei diz assim: quem vai mandar é você e você. E Daniel vai ser o cabeça. Daniel vai ser o governador da província. E os seus 3 amigos serão os administradores da província. A gente passa, irmão, por situações de humilhação, de desprezo, de renúncia por ser fiel a Deus. A gente passa. Mas aquele tempo de humilhação não é para sempre. O tempo de humilhação é por um período, para que Deus possa te exaltar, para que a glória do nome dele seja na tua vida. Mas quem é que quer perder família, amigos, terra, nome, identidade? Ninguém quer perder. E ali estava Daniel como governador, e seus amigos como administradores da província de Babilônia. O tempo foi passando. O rei sonhou, os irmãos já sabem, com a grande estátua. Só que quando acordou, esqueceu do sonho. Deus cria motivo para abençoar crente fiel, crente que decidiu não se contaminar, crente que se separa de Babilônia. Irmão, você pode morar em Babilônia, você pode acordar em Babilônia, pode tomar café em Babilônia, pode almoçar em Babilônia, pode jantar em Babilônia, mas não se contamine.
eu sonhei. Só que eu não me lembro do sonho. Chama todos os magos, chama todos os adivinhos, todos os astrólogos, chama todo mundo. Os sabichão, os metidos espiritualistas, chama todos os gurus. Chama quem tem diploma, quem não tem diploma. Chama geral. Rapaz, o que é que houve? Nabucodonosor está brabo. Acordou virado. O que é que aconteceu? Ele sonhou. Sim, mas diga o sonho. E ele não sabe o sonho. O problema é esse. O problema é que ele quer saber o sonho. E não sabe o sonho. Passou um tempo. Durante aquele mesmo dia. E o Nabucodonosor agoniado. Aperreado, como diz lá no Nordeste. Coçando a cabeça. E os magos disseram: rei, não há na terra rei ou dominador que peça uma coisa como essa. Eu disse: mas eu sou Nabucodonosor e eu quero saber o que foi que eu sonhei. Aí eles disseram de novo: não tem como ninguém dizer o que você sonhou. Você mesmo que tem que dizer. Aí Nabucodonosor: então vamos fazer o seguinte, morre todo mundo hoje. Ou diz o sonho, ou vai morrer geral. Até que a conversa chegou em Daniel. A ordem, o edito já era: mate todos os adivinhadores, administradores, astrólogos, todos os magos, mate todo mundo. A pessoa que já saiu com a espada, com o edito para matar, foi interceptada por Daniel. E Daniel disse: epa, eu quero falar com o rei Nabucodonosor. Fiquei sabendo. E vai sobrar para mim também. E vai sobrar para meus amigos. Aí Daniel soube do que estava se passando pela boca desse administrador que estava autorizado a cometer, a executar a pena do rei. Esse sonho. E Daniel disse assim: olha, realmente não tem como ninguém dizer esse sonho. Mas abre a tua Bíblia aí em 28, capítulo 2, 28. É impossível, é impossível. Ninguém consegue saber, não. É um segredo. É escondido. Sabe o que Daniel diz? 2:28. Mas há um Deus nos céus. Glória a Deus. Mas há um Deus nos céus. Sabe quando as pessoas olham para você e dizem assim: ó, não tem ninguém que possa fazer mais nada por você na terra. Pode desistir. É porque você não encontrou com Daniel ainda. Onde estão os Daniel de Deus aqui? Onde estão os Daniel de Deus? Onde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus? Aqueles que levantam a mão e dizem assim: há um Deus, há um Deus, há um Deus, há um Deus do céu. Há um Deus do céu, há um Deus do céu, há um Deus do céu, há um Deus do céu. Acabou, vai todo mundo morrer. Vai não, Daniel diz assim: tem um Deus, tem um Deus, tem um Deus. É morte, a sentença é morte, mas tem um Deus do céu. Está com doença terminal, a sentença vai morrer. O médico disse: eu despeça da família. Mas tem um Deus do céu, mas tem um Deus do céu, mas tem um Deus do céu. Meu pai, quando jovem, lá no Rio de Janeiro, ao chegar do trabalho, estava sendo feita uma reforma no bairro, estava sendo asfaltado com aqueles bichos. E é costume no Brasil, os caminhões vão botando o bicho, vão espalhando, e eles deixam uns tonéis fervendo de bicho. Não sei se alguém já viu essa cena. E a área isolada. Meu pai jovem, curioso, pegou um pedaço de pau e furou o bicho fervendo. Quando ele furou o bicho fervendo, o bicho fez o quê? Pulou no rosto dele. Ele já caiu desmaiado de dor e foi levado ao hospital. Fizeram a raspagem em todo o seu rosto, 80% do seu rosto sem pele. O bicho voou nele. Enfaixaram o seu rosto. E ele começou, depois de acordar, começou a orar. E o médico veio falar com ele e disse: olha,
você vai ficar cego. 80% do seu rosto foi removido a sua pele. E essa é a realidade que nós temos para lhe falar. E o médico se ausentou. E meu pai começou a orar e dizer: Senhor, a tua promessa era que eu ia ter família, um jovem. Eu teria filhos, é que eu seria um obreiro na tua casa, empregador da tua palavra. Mas eu nunca vi um obreiro sem rosto e cego. É assim que o Senhor vai fazer comigo. E naquela oração, ele sentiu que chegou alguém na sala, imaginou sendo um médico, e aquele médico desenfaixou. Ele pensava: é um novo curativo. Estou fazendo um curativo no meu rosto. Meu Deus. Aquele médico tirou toda a sua faixa, abriu uma maleta, pegou um creme e começou a passar esse creme no rosto do meu pai. E ele disse para o meu pai: abra os olhos. E meu pai disse assim: eu estou vendo, eu não vou ficar cego, né, doutor? Você não vai ficar cego. Aquele médico fechou a mala e saiu pela porta. E meu pai dizia assim: doutor, porque ele queria conversar mais com o doutor. E aí a enfermeira entrou pela porta e começou a gritar. E a enfermeira gritava e dizia assim: o homem sem rosto está agora com rosto. O médico dos médicos entrou naquela sala. Meu pai era um jovem, um crente, e tinha promessa. O médico dos médicos faz milagre. Você crê? É o mesmo Deus, é o Deus de Daniel, é o Deus que promete e cumpre. Só porque você decide não se contaminar. Meu pai foi um grande pregador. No Nordeste, pregou em vários estados. E Deus para si o tomou, ainda muito jovem, 40 e poucos anos. O fruto estava maduro. Ah, irmão, mas o fruto só amadurece com 60 anos, com 80 anos, não, irmão. Esse mês passado, mês de junho, um amigo meu, amigo de Bruno, pregador da palavra do Senhor, evangelista, líder do departamento estadual de evangelização de Pernambuco. Fizemos diversas cruzadas juntos. Em dezembro, eu ainda tirei uma escala de culto com ele. Ele estava no círculo de oração. 41 anos apenas, pastor Dácio. Pregando a palavra, Grace. Do jeito que eu estou pregando aqui. E ele diz assim: não se espante com o que Deus vai fazer aqui agora. Caiu. E Deus guardou. O fruto estava maduro com 41 anos. Para ele, Jesus voltou naquela hora. Ele foi recolhido. Está melhor que eu e você. Está diante de Deus. Irmão, Jesus está voltando. É hora da gente decidir não se contaminar. E Daniel disse: tem um Deus no céu. Ah, um Deus no céu. Então sempre quando alguém chegar para você e dizer assim: é impossível, pode levantar a mão de crente e dizer: mas há um Deus do céu, mas há um Deus no céu, mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no final dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça. Interpretou. Disse como foi o sonho, disse a interpretação. Glória a Deus. E assim crescia a fama de Daniel. O rei dizia assim: esse homem tem um espírito excelente. Eu quero que ele governe tudo. Eu fico só olhando. É ele quem manda, é Daniel quem manda. Mas não era escravo. Alguém assim: não era escravo. Era escravo, mas agora é um homem de Deus. É alguém que Deus confiou. Como é que pode? Era escravo da Babilônia, agora é o governador da Babilônia. O tempo passou. Nabucodonosor tem outro sonho. E aí chama Daniel. Daniel interpreta o outro sonho dele.
Ele sonhou com uma árvore muito grande, frondosa, com muitos frutos. E Daniel